Fala aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Eu espero que você esteja muito bem. Nós estamos aqui na segunda aula da imersão Carreira Front-End. E caso você não tenha participado da primeira aula, eu vou me apresentar aqui novamente. Meu nome é Breno Cupertino, eu tenho 27 anos, já tenho aí uns 6 anos de carreira como desenvolvedor front-end. Comecei lá atrás, né, como júnior, depois fui para pleno, até o cargo de sênior. Já entrevistei várias pessoas, inclusive, para assumirem cargos também de júnior, pleno e sênior no mercado. E hoje eu tô aqui dedicado a trazer muito conteúdo bom para você. Já atuei em grandes empresas como Itaú, Santander, Bradesco e até uma empresa lá dos Estados Unidos chamada Prudential. E por toda essa bagagem eu consigo trazer um conteúdo de ponta aqui para agregar na sua jornada, fechado? Então hoje a gente vai dar continuidade na construção daquele aplicativo, né, daquela aplicação, melhor dizendo, muito top que a gente começou na aula anterior trabalhando em cima do HTML. Então, se você não assistiu a primeira aula, você tem que voltar lá para você acompanhar a primeira parte desse projeto, tá? Agora a gente vai continuar na parte do CSS. E aí vai ter muita coisa legal, muito aprendizado. A prática na programação é o que dita, tá? Se você quer se tornar um programador, uma programadora de excelência, você precisa praticar. Muitas pessoas têm dificuldade, tipo, cara, parece que eu começo a codar alguma coisa e eu sempre esqueço os códigos, eu tenho muita dificuldade. Isso faz parte, sabe? Todo mundo passa por essa fase. Eu passei e eu posso te dizer que se eu for construir uma coisa do absoluto zero agora, eu também vou passar. Por exemplo, esse projeto que nós estamos construindo, eu precisei construir ele antes de trazer para você, concorda? Enquanto eu construí esse projeto, eu tive dificuldades também. Eu precisei pesquisar no Google, eu precisei quebrar a cabeça para fazer algumas coisas. Isso faz parte até da vida de um desenvolvedor sênior. Imagina para quem está começando, é super normal. E eu quero que você quebre esse tabu de achar que programação tem que ser perfeito. Eu vou começar a codar e vai sair o código perfeito. Isso nunca é verdade. E na próxima aula, amanhã, a gente vai fazer o JavaScript dessa aplicação, que vai ser aí a parte mais emocionante, digamos assim, porque vai ser uma parte super legal de construir, que vai ser a integração lá com o serviço de clima, né, onde a gente vai trazer nossas informações sobre o clima, e também vai envolver muita complexidade bacana ali pra gente aprender coisas novas. Turma, antes da gente pular de fato pro nosso conteúdo, pro nosso código, eu quero dar alguns recados bem rápidos. Primeiro deles, faça essa parada junto comigo. Eu quero muito ver você no domingo subindo esse projeto no ar para ele funcionar. Ok? A gente vai fazer isso, a gente vai pegar esse projeto e colocar ele dentro de um link e você vai poder mandar esse link para quem você quiser, inclusive para recrutadores. Então, para você chegar no final desse projeto, você tem que codar ali junto comigo, meu. Então, se você teve dificuldade com HTML, nossa, Breno, acabei travando e abandonei o projeto no meio do caminho, volta lá, mesmo que seja necessário voltar do começo da aula e coda exatamente como eu estou codando. Faz parte não entender uma coisa ou outra, faz parte, às vezes, ter muita dificuldade. Programação exige muito esforço, exige quebrar a cabeça, sentar e a bunda na cadeira e ficar focando ali até aprender. Faz parte isso. Programação é assim mesmo. E, na verdade, tudo que você quer ter sucesso na sua vida, você vai passar por isso. Essa é a realidade. Eu falo tanto de programação que exige esforço, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tudo na vida exige esforço. Se você não estiver se esforçando muito para alguma coisa, você não vai atingir resultado naquilo. Então, entenda que você vai ter que passar por essa fase aí de aprender. Faça essa parada junto comigo. Segundo recado, que tem um pouco a ver com o primeiro. A gente vai colocar esse projeto no ar. Vai ficar topzera, a gente vai colocar ele no ar para você poder usar ele como portfólio. E terceiro recado, turma, tem senha nessa aula, hein? Fica até o final também para você anotar a senha e poder participar do sorteio no final do evento. Fechado? Que vai rolar no domingo, às 8 horas da noite. Você tem que estar ao vivo e tem que estar com as 3 senhas para participar do sorteio. Bora pro nosso código. Então, bora lá, turma. Finalmente, a gente vai começar a trabalhar em cima do nosso CSS agora. Então, se na aula anterior a gente aprendeu sobre HTML, agora a gente vai começar a explorar o CSS dentro do front-end. O que seria esse CSS, né? Se você lembrar, a gente falou sobre 3 tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. Agora, a gente vai aprender a segunda tecnologia, que é o CSS. Para que serve? Lembra que o HTML ele dá estrutura para uma página? Então, se a gente observar aqui no nosso código, a gente construiu uma estrutura, na verdade? Tá aqui, ó, tudo já meio que montado. Então, mostrando o tempo agora, que é respectivo a essa informação aqui. Mostrando vento, que é respectivo a essa informação aqui. Sensação, umidade, olha só. Sensação, umidade. Aqui tem algumas imagens que a gente não colocou ainda, por isso que ela aparece um íconezinho meio quebrado, né? Porque a gente ainda não colocou as imagens. Então, a gente percebe que nós construímos uma estrutura. Só que essa estrutura ela não tem aparência. Então, se a gente passar aqui o mouse em cima do nosso HTML, a gente percebe que ele existe, que dá a estrutura, mas não tem aparência. Repara que esse HTML é exatamente o mesmo HTML dessa página aqui. Observa aqui, ó. Aqui nós temos exatamente os mesmos HTMLs.
A diferença é que nessa aqui a gente já aplicou o CSS e aqui não, por isso que fica diferente. Tanto que se eu pegar aqui naquele pluginzinho que a gente usou e desativar o CSS e atualizar a página, vai ficar bem parecido, tá? A diferença é que, como o JavaScript está funcionando, ele vai trazer as informações. Lembra que eu disse que o JavaScript que traz essas informações sobre o clima? Então, por isso que ele atualizou aqui. Mas se a gente desativar o JavaScript também, vamos fazer isso só para testar, a gente vai perceber que nós temos algo muito, muito parecido. Olha só. Repara que está bem parecido mesmo. Aqui tem essa animaçãozinha de carregando, né, que a gente não trouxe também, é uma imagem que a gente vai trazer, mas a gente percebe que tem muita similaridade, né? Então é isso, turma, a gente percebe também que o CSS é fundamental para as nossas páginas. Sem CSS, a gente não consegue fazer uma coisa bonita, de fato, né? Uma coisa bem bacana. Então, vamos começar a aprender o CSS. Uma coisa que eu quero que você saiba é que no CSS, para a gente estilizar uma coisa, a gente coloca linhas de códigos, que a cada linha de código você vai transformando aquele negócio do seu jeito, da forma que você quer. Então, por exemplo, nós temos os elementos aqui, lembra? Então, com o CSS, a gente pega um desses elementos aqui, e começa a fazer transformações, começa a colocar background, que seria o plano de fundo, começa a colocar a cor do texto, começa a colocar espaçamento, tamanho do texto e várias outras características. Você consegue fazendo isso a cada linha de código de CSS que você vai construindo, e a gente vai fazer isso aqui do zero, tá? Então, vamos ir diretamente para o código, né? Fazer isso uma vez. A primeira coisa que você tem que fazer é construir uma folha de estilo. A gente chama o arquivo CSS de folha de estilo. Como é que você vai fazer? Vai clicar nesse botãozinho de mais aqui e vai dar o nome de style.css. Esse arquivo vai ser o responsável por receber as linhas de códigos que eu falei que vão dar estilo para os seus elementos do HTML. Então, se você olhar aqui na sua pasta, você vai ter o seguinte, a gente tem aqui dois arquivos, tá vendo? Index e style.css. Tá? Eu estou dentro da pasta Snap Clima, tá? Que foi a pasta do projeto. Aqui tem index e style.css. Esses dois arquivos estão um do lado do outro, beleza. Só que a gente não disse para o HTML que esse arquivo pertence a esse HTML. Tem uma forma da gente fazer isso. A gente tem que vir aqui, dentro do nosso HTML, em cima de title, a gente vai escrever o seguinte, link, e aí vão aparecer algumas opções aqui para você. Aí você toca nesse CSS. Quando você faz isso, repara que tem um atributo aqui dentro dessa linha que diz style.css. Nesse atributo, a gente está fazendo o link com esse style aqui. Agora sim a gente está selecionando. Tanto que se você segurar Ctrl e tocar em cima desse link, ele já vai lá e linka, né? Ele vai direto para aquele link lá. Então, se você não colocar essa linha de código, o CSS não vai funcionar. Você precisa fazer esse link, tá bom? Eu quero colocar um plano de fundo. Eu quero colocar, tipo, uma cor de fundo preta. Vamos fazer isso aqui acontecer? Primeiro, eu preciso fazer uma seleção desse header. Eu tenho que dizer para o meu CSS que essa propriedade que eu vou pôr é em cima de header. Como é que eu faço para selecionar um elemento no CSS? A gente pega e coloca uma classe em cima do nosso elemento. Então, aqui em cima do header, eu vou colocar o seguinte, class. O que seria essa classe, Breno? Classe é uma forma que você tem de colocar ali uma identificação no seu elemento, para que você possa fazer uma seleção dele lá no nosso CSS. Então, eu colocando class aqui, eu posso colocar um nome. Olha só, eu coloquei class igual, abre e fecha aspas. Entre essas aspas, eu posso colocar aqui uma identificação para esse header. E aqui nesse caso, eu vou chamar a nossa identificação de header, beleza? A gente vai dar o nome de header. Poderia ser qualquer coisa, tá? Mas vamos chamar de header. Se eu fiz isso aqui, agora eu posso, através do meu CSS, fazer uma seleção dessa parte do header. E como é que a gente faz para selecionar o header? Você põe ponto, esse ponto ele é obrigatório, sempre tem que ter, tá? Não deixa sem um ponto, tem que ser com o ponto. E aí você coloca aqui o header, que é a palavra que você escolheu, você dá um espaço e abre e fecha chaves. Depois que você der Enter, agora a gente pode, aqui dentro dessa estrutura, colocar as nossas propriedades do CSS para dar aparência, como eu disse. Então, por exemplo, nesse caso do header, eu falei que eu quero colocar um background, na verdade, um plano de fundo. Qual que é a propriedade de plano de fundo, tá? Eu já falei até essa palavra algumas vezes, vamos ver o que significa background. Background significa fundo, né? Significa, aqui, ó, segundo plano, coisas relacionadas à parte de trás. E quando a gente fala de background, por exemplo, da tela do celular, que é para você colocar um papel de parede diferente, então a gente usa essa palavra dentro do CSS também para colocar um plano de fundo atrás do nosso header, que a gente até selecionou aqui, ó, onde está marcado de azul ali. Então, vamos usar aqui, ó,
background, ok? E aí, a gente usou a nossa propriedade. Um ponto importante, o que vai aqui dentro eu não invento, tá? Todas essas propriedades, elas existem. Se eu colocar qualquer coisa aqui, não vai funcionar e vai quebrar. Tem que ser background, por exemplo, que é uma propriedade válida, tá bom? Tem que ser propriedades que existem. Nesse caso, o background, eu quero colocar uma cor nele, né? E no HTML, na programação no geral, a gente tem uma forma de selecionar as cores, tá? Que são através de códigos. Esses códigos você jamais vai ter que decorar. Você não precisa se preocupar com isso. Então, olha só. Por exemplo, se eu quero pôr um código, uma cor preta, eu posso colocar jogo da velha aqui, coloco 3 zeros e ponto e vírgula. É assim que a gente faz a nossa propriedade do CSS. Primeiro, vem o nome da propriedade, depois 2 pontos e depois o valor da propriedade do CSS. Nesse caso, a propriedade é background, então é o plano de fundo. Qual que é o valor? Preto. Eu já decorei, que é muito fácil, né? Jogo da velha e 3 zeros. Mas, Brenão, e se você quiser colocar um verde clarinho ali, só que puxado por azul e não sei o quê? Qual que vai ser esse código? Jamais eu vou decorar isso, tá, turma? A gente pega aqui, ó, e nessa própria ferramenta que tem o VS Code, você passa o mouse aqui em cima, desce aqui nessa parte de baixo, você consegue movimentar aqui esse cursor e selecionar a cor que você quiser. Olha só, então, como eu falei, né? Um verde meio puxado para azul, vamos pegar aqui, ó. Você percebe que ele está mudando uma coisa aqui em cima? Está escrito RGB. Isso aqui é uma outra forma de você selecionar a cor, esse RGB. Mas a gente não vai usar isso. Então, o que você vai fazer? Vai selecionar a sua cor e vai tocar aqui, ó. Tá vendo? Até aparecer o jogo da velha. Ele tem algumas formas, né? Mas eu vou usar aqui o jogo da velha. Agora, ó, você pode ver que quando eu mudo aqui, ele escolhe a cor para mim e eu jamais vou ter que decorar. Então, eu escolhi aqui essa cor, por exemplo. Se eu apertar Ctrl S, tem que salvar sempre que você fizer uma modificação no CSS, não pode não salvar. Você fez uma modificação, você já salva. Você vai lá no seu navegador e quando a gente for ver, a gente conseguiu pegar aquele background, a gente conseguiu colocar um plano de fundo. Com uma propriedade, a gente fez uma modificação. E lembra que eu falei que a gente vai colocando várias propriedades até modificar por completo? Olha que maravilha. Então, no nosso código aqui, se eu quiser o preto, eu coloco 3 zeros, porque isso eu já sei. Voltando aqui, colocamos o background preto. É assim que funciona a parte do CSS, tá, turma? A gente vai colocando várias propriedades. E se eu quiser especificar o tamanho da altura do nosso elemento, como é que eu faço? Eu posso pôr height aqui. Height, em inglês, é altura, né, em português, no caso. Então, por exemplo, se eu pôr aqui 500 pixels e voltar aqui para o nosso navegador, olha só, ele pegou aquela caixinha que era pequena e colocou 500 pixels. Então, você vê que existem muitas propriedades. Nossa, mas, Breno, agora eu estou percebendo que tem muito código e como é que eu faço para decorar tudo isso? Eu acho que eu não conheço todas as propriedades do CSS. Eu não conheço todos os elementos HTML. A gente não decora essas paradas, a gente vai aprendendo aquilo que a gente mais usa no dia a dia. Acaba entrando, não tem como, você acaba decorando, e aquilo que você não usa tanto, você vai esquecer. É super normal. Então, vocês que já conhecem até um pouco de programação e eventualmente se vive frustrado porque, putz, eu sempre esqueço as coisas, é normal esquecer, tá? E eu já com anos de experiência de mercado, por exemplo, uma vez eu fiz um vídeo sobre animações, tá lá no meu canal do YouTube, inclusive, animações do CSS. E, cara, eu explorei muita coisa ali, mostrei muita coisa legal. E aí depois, posteriormente, eu fui fazer uma animação de novo, apesar de ter feito um vídeo e ensinado do zero, tudo que eu sabia, e eu tinha esquecido algumas coisas, porque eu fiquei um tempo sem mexer com animação, e aí quando eu fui fazer a animação eu esqueci como é que fazia, esqueci alguns códigos. Então é normal esquecer, não se preocupa, você nunca tem que decorar tudo que existe, você vai decorando conforme vai passando o tempo, as coisas que você mais usa. E o que você esquecer, você simplesmente pesquisa, é normal. Então beleza, a gente aprendeu aqui a parte de CSS, como é que a gente usa as nossas propriedades. Turma, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Se você observar, tem uma coisa que está acontecendo aqui no nosso layout, que é o seguinte. Aqui, ó, a gente tem um espaçamento interno. Você repara? Olha só. Por que tem esse espaçamento, né? Se você aprendeu que no HTML não tem nada de estilo e a gente tem um espaçamento aqui sem nada no nosso CSS, então o que está acontecendo? A grande realidade é que o navegador, ele por padrão, coloca algumas propriedades do CSS. Então, se você observar, olha aqui embaixo nessa parte onde eu estou passando o cursor. Quando eu toco aqui em header, olha esse display block. Isso aqui é uma propriedade do CSS. Eu não vou explicar aqui o que significa agora, mas não foi eu que pus isso. Quem pôs foi o próprio navegador. Vamos tocar em outras aqui. A div também tem esse display block, olha só. Section, tudo isso tem display block. Body, ó, body, ele tem margem e display block. Tudo isso é feito por padrão do navegador. O navegador, ele pega
E, obviamente, ele não cria um estilo pra gente, né? Porque ele não sabe como é que a gente quer que a nossa página se pareça. Mas ele coloca algumas coisas ali para melhorar um pouco a experiência do usuário, tá? Por exemplo, se isso aqui tudo ficasse colado, talvez não seria bom, né, para o usuário. Só que é o seguinte, a gente não vai deixar colado, a gente vai deixar essa coisa linda aqui. Então, a gente sabe o que está fazendo, a gente não precisa da ajuda do navegador. E a gente vai resetar isso, tá? A gente vai tirar esse espaçamento. Observe essa margem aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, você vê que ele pisca o laranja ali, né? E se você quiser traduzir aqui, você pode colocar margem no Google e você vai ver que significa margem. Então, essa propriedade é quem está dando essa distância. Olha só. E a gente tem como resetar, como retirar essa margem. Basta com que você venha no seu CSS e aí você seleciona o elemento que tem essa margem. Cadê? Vamos pegar aqui. É body, né? Então, tem essa body. Eu venho aqui, body, e coloco margem 0. Se eu salvar aqui e voltar no navegador, agora já não tem mais a margem. Olha que legal. Só que é o seguinte, turma. Agora vamos observar uma outra coisa. Se você aproximar aqui do botão, nós temos um espaçamento interno dentro do botão. Você repara? E tá certo, o navegador ele faz isso porque ele pensa o seguinte. E se o usuário, o desenvolvedor, a desenvolvedora construir um código e não pôr estilo? Se eu não colocar alguma coisinha ali para ficar pelo menos minimamente apresentável, vai ficar feio o negócio. Então ele vai lá e dá um jeitinho, sabe? Só que a gente novamente, né, vai deixar o nosso botão assim, completamente diferente. Então a gente não precisa dessa ajuda do navegador. E você vê que ele tem esse espaçamento interno aqui. O que significa isso, Brenão? Qual é a propriedade do CSS que está dando isso? Vamos testar. Se eu passar o mouse aqui em cima, peguei button aqui, e aqui tem um monte de CSS. Repara, um monte de propriedades aqui. E você pode ver que dentre elas tem essa padding aqui. Olha só, quando eu passo o mouse em cima, fica verde. Essa propriedade de padding, vamos ver o que significa. Padding significa preenchimento. Essa propriedade de preenchimento é quem está sendo responsável por dar esse espaçamento interno. E eu não quero esse espaçamento interno também, então a gente pode remover. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. E aí, para remover esse espaçamento interno do botão, eu pego aqui o nosso botão e coloco aqui padding 0. Se eu salvar e voltar, tá aqui, ó, removeu o espaçamento que tinha internamente. Beleza, isso aqui funcionou, mas a gente vai fazer isso de uma outra forma. Só que antes de eu falar o que a gente vai fazer para resolver essas paradas, eu quero explicar uma coisa. Você deve estar pensando, Brenão, você tinha dito que tem que usar o ponto, e por que você não usou aí? Nesses casos, olha só, se você observar, como é que é o nome dessa tag aqui, ó? É button, não é verdade? Então, eu posso fazer uma seleção direta assim, button. O body, qual que é o nome da tag? É body, não é? Cadê? Body. Aqui, ó. Fiz uma seleção direta de body. Aqui, nesse caso, é header. Não poderia também eu tirar esse ponto e deixar dessa forma? Também podia, turma. Só que é o seguinte, se eu fizer isso aqui, o que acontece? Todos os elementos que forem do tipo botão, por exemplo, vão receber exatamente o mesmo estilo que estiver aqui dentro. Então, digamos que dentro de uma página eu tenho 5 botões. 3 botões eu quero azuis e 2 eu quero rosas. Como é que eu vou fazer para especificar isso se eu estou fazendo essa seleção aqui? Teoricamente, como eu disse, se eu pegar o botão aqui, desse jeito que eu estou pegando, sem o pontinho antes, eu vou selecionar todos os elementos ao mesmo tempo. E aí como é que eu faço para dividir? Colocar azul e rosa. Não vai ter como, tá, turma? Porque esse tipo de seleção, ele faz uma seleção geral. Ele seleciona todos os botões que tiverem dentro do nosso index.html. Então, assim, turma, não tem como. Então, vamos fazer um teste? Olha só. Se eu pegar aqui, ó, cadê? Eu vou pegar e criar mais um botão aqui desse. Button, e vou escrever teste dentro. Se a gente voltar para o nosso navegador, ó, tem teste e tem esse outro botão aqui. Vamos pegar e colocar um estilo. Digamos que eu quero que só um fique azul. Então, nesse caso, eu vou colocar o seguinte, background, e vou colocar aqui o hexadecimal de azul. Cadê? Vou selecionar aqui. O nome desse código é hexadecimal, esse aqui tem o jogo da velha. Vou deixar ele azul, então. Vamos pegar aqui. Eita, nós. Aqui. Beleza. Vou salvar e voltar no navegador. Olha só, os dois ficaram azuis. Como é que eu faço para resolver esse problema? Aí entra a questão da classe. Por isso que é importante você pôr uma classe. Tem que tomar muito cuidado quando você fizer uma seleção dessa, direta. Tem que saber muito bem o que você quer fazer, porque senão você aplica CSS em todos os botões que forem iguais. E aí, às vezes, você tem 10 botões na sua página e você vai colocar CSS em todos iguais. Por isso que a gente usa esse ponto, para identificar. Nesse caso, eu posso, por exemplo, colocar uma classe aqui, ó, e eu vou colocar uma classe que é o seguinte, azul, só para a gente testar aqui. Eu só quero que esse botão seja azul. Então, lá dentro, eu ponho aqui, azul.
usando aquele pontinho. Se eu pegar essa propriedade e mover aqui para dentro, e a gente vira aqui para nossa página, olha lá, só esse pegou o azul. A gente consegue especificar qual elemento que a gente quer. Espero que tenha ficado claro essa parte aqui. A gente vai apagar, então, isso aqui que a gente fez, que não tem nada a ver. Vou apagar essa parte do botão também. E aí, turma, o que a gente vai fazer? Voltando um pouco para a aula agora, eu tinha dito que a gente não vai fazer dessa forma, não é? Porque, olha só, você deve ter percebido que o navegador, ele põe estilo, ele vai pôr na colher ali e um monte de coisa que a gente não quer. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero selecionar todos os elementos que existem na minha página e colocar para todos margem e padding 0, que é o espaçamento externo e o espaçamento interno. A parte do padding, se você observar, é o espaçamento interno, né? Dessa borda para cá é o espaçamento externo, é a margem. Dessa borda para dentro é o espaçamento interno, é o padding. Então, existem essas duas características do CSS, né? Tanto a propriedade do margem para fora e o padding para dentro. Eu quero pegar todos os elementos que existem e remover essas propriedades. Eu não quero que o navegador faça isso para nenhum dos meus elementos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui dentro do meu CSS e vou fazer uma seleção que a gente faz, que é uma seleção tipo coringa, sabe? É uma seleção geral. Quando você põe esse asterisco, você está selecionando literalmente todos os seus elementos do seu HTML. Eu estou pegando tudo aqui ao mesmo tempo e colocando novas propriedades do CSS. Tanto que se eu pôr aqui dentro, por exemplo, um background e colocar aqui um preto, olha o que acontece. Vamos voltar aqui no nosso navegador. Tudo ficou preto. Por quê? Porque a gente colocou preto para todos os elementos. Se eu passar aqui o mouse em cima, ficou tudo com a cor preta. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu quero pegar aqui todos os nossos elementos e colocar margem 0 e padding 0. Se eu voltar aqui agora no nosso projeto, olha só, não tem mais aquele espaço interno do botão, não tem mais aquela margem externa que a gente estava vendo, e agora ficou muito melhor de ver o nosso projeto. Era exatamente isso que eu queria fazer, para a gente ter bastante liberdade agora, e não eventualmente ser pego por uma margem ou um padding que estava ali interferindo no nosso layout, e a gente nem estava percebendo. E agora, finalmente, turma, vamos começar de fato a codar isso aqui, né? Começar a colocar as nossas propriedades do CSS. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um background. Se você observar, tem esse background um pouco mais diferente, né? Essa cor meio que roxa, né? Então, vamos pegar aqui no nosso código e fazer a mesma coisa. Isso aqui, eu vou mandar lá para cima. Vou abrir aqui a nossa propriedade do body, porque se você lembrar, esse elemento aqui, ó, ele é responsável por cobrir toda a minha página. Olha só, tudo está aqui dentro de body. Se eu colocar o background aqui, teoricamente, tudo dentro da minha página deve ficar com aquele background que eu selecionar. Então, a gente vai pegar aqui dentro do VS Code e pôr o seguinte, body. Nesse caso, eu vou fazer uma seleção sem o ponto, obviamente, porque não tem outro body, tá? Todo documento HTML vai ter apenas um body, então eu posso fazer essa seleção tranquilamente. E aí eu vou colocar background. E aí a gente vai selecionar essa cor aqui. Eu já tenho ela na minha outra tela, por isso que eu simplesmente copiei e colei, tá? Só você copiar, não precisa se preocupar de decorar essas coisas. Voltando aqui, a nossa cor já está igual. Maravilha, turma, vamos continuar aqui. Tem uma outra coisa que a gente vai fazer agora. Olha só, se você observar, as fontes que nós estamos usando aqui no nosso HTML, elas estão diferentes, né? Não é a mesma fonte que está sendo usada aqui. Então, a gente vai fazer essa seleção de fontes também. Se você quiser, existem algumas fontes no sistema que você pode usar. Por exemplo, como é que é a propriedade, Breno, de você mudar a fonte? Como é que você faz para mudar a fonte do projeto? Você usa a fonte family, e aí você seleciona uma fonte aqui. Tem aquela fonte famosona que é a Arial, né? Se eu fizer isso aqui e voltar, olha lá, a gente já mudou a nossa fonte. Só que eu não quero essa fonte padrãozona do sistema. Eu quero usar uma fonte nova. Então, como é que a gente faz para baixar uma fonte do absoluto zero? Você vai fazer o seguinte, vai pegar aqui, vai pesquisar por Google Fontes, vai acessar aqui a ferramenta de fontes do Google, vai tocar aqui nessa parte de fontes, e aqui dentro você vai pesquisar por Inter. Essa vai ser a fonte que a gente vai usar. Toca nessa fonte Inter, e aí o que você vai fazer? Vai vir aqui nessa parte aqui na parte de baixo, ó, aí você vê que tem uma lista, né, de fontes disponíveis. Você vai selecionar aqui a fonte 400 e a fonte 500, beleza? Nós temos duas fontes selecionadas aqui agora. Mas não somente isso, a gente vai selecionar mais duas fontes que a gente vai usar, porque não serão só essas fontes, tá? A gente vai pegar aqui em cima também as fontes Ubuntu. Só você pesquisar aqui em cima nessa parte de pesquisa. Abre aqui essa Ubuntu e você vai fazer a mesma coisa. Vai descer aqui na parte de baixo e vai selecionar as fontes 400 e 500. Agora nós temos duas fontes aqui nessa parte lateral, se você observar. Tem essa fonte Inter e essa Ubuntu, ó. Aqui tem a listinha, né, com a grossura de cada fonte. O que são esses números, Breno? É a grossura que representa aquela fonte. Então, por exemplo, 400 tem essa grossura regular aqui,
500 já é um pouquinho mais grosso, e se você for descendo, tem umas fontes bem mais grossas. Beleza, como é que a gente faz para importar, então, turma? Deixa eu sair aqui da frente. Primeiro, tirar minha câmera aqui para vocês poderem ver. Aqui, ó, você vai copiar essa parte do código aqui, tudo isso aqui. Clica aqui em link e toca nesse botãozinho. Fazendo isso, volta no seu código, vai aqui na parte do index.html. Aqui em cima do seu link do style.css, você dá 2 enters aqui. Dá mais um aqui, ó, deixa esse espaço em cima, embaixo e dá um Ctrl V aqui. Aí você vai ver que ele vai colar um monte de código para você. E esses códigos aqui são referentes justamente aos códigos de fontes do seu projeto. Isso aqui é um serviço do Google. Lembra que eu falei do serviço de clima que vai nos trazer as informações? O Google também tem um serviço de fontes que a gente está usando agora que nos permitem usar algumas fontes personalizadas. Então, se você colocar aqui do jeito que está, você vai ver que ele ficou um pouco bagunçado, não é verdade? Então você identa aqui bonitinho, você seleciona essas duas fontes, aperta a tecla Tab para ele ficar organizado. Sempre importante manter o código bem organizado. Nunca deixar, por exemplo, você sabe que head é a tag que está cobrindo essas outras tags internas. Então eu não posso deixar isso aqui assim, ó. Sabe? Eu tenho que deixar desse jeito aqui, tudo muito bem organizado. Então beleza, a nossa fonte já foi selecionada, vou salvar aqui, ó, tem a bolinha branca, tem que sempre salvar para funcionar. Se a gente voltar no nosso projeto, não vai ter mudado ainda. Para que a sua fonte passe a funcionar, você tem que ir lá na propriedade do CSS e aplicá-la. Até agora, a gente só importou. Então, o nosso HTML sabe que existe uma fonte nova ali, só que a gente não está usando. Para usar, a gente tem que pegar aqui e até, ó, voltando aqui, ó, eu tinha fechado, mas eu vou abrir de novo. Aqui dentro dessa própria parte do Google Fonts, ele indica aqui como é que você usa as fontes. Você vai copiar essa parte Font Family Inter, vai copiar esse aqui, e vai lá no seu código, na parte de style.css, e colar aqui dentro de body. Você não vai copiar os dois, porque esse Ubuntu a gente vai usar em outro lugar. Você vai usar apenas o Inter agora. O Ubuntu a gente não vai usar em todo o projeto, a gente vai usar apenas em um pedaço. Vou voltar com a minha câmera. Olha só, agora que eu colei essa parte do Font Family, a gente percebe que agora está funcionando aqui. As fontes elas estão de fato diferentes. Estão bem mais bonitinhas, estão exatamente como elas estão aqui desse lado. A gente vai pegar e vai colocar uma propriedade que se chama WebKit Font Smoothing Anti-Aliased. Desse jeito, é um nome bem grande. E, Brenão, o que faz essa propriedade do CSS? Isso aqui é uma coisa que deixa, dentro do Google Chrome, as fontes um pouco mais bonitas. É uma coisa quase que imperceptível, mas as fontes elas ficam mais bem definidas quando a gente define essa propriedade aqui. Então, põe ela para funcionar no seu. Só copiar e colar. Não precisa se importar muito se você não sabe exatamente o que ela faz por trás, porque, sinceramente, nem eu sei. Eu sei que quando eu coloco essa propriedade aqui do CSS, ela pega e consegue trabalhar ali o conjunto de pixels da exibição da fonte para deixar um pouco mais bonita, mais bem definida. Então, maravilha, turma, vamos continuar aqui. Bora começar a identificar todos os elementos do nosso HTML, colocar uma classe do CSS para todos os elementos, para que a gente possa trabalhar de forma individualizada em cada um deles. Então, vamos lá, turma. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, nós temos essa div aqui, na verdade, que ela está cobrindo input e button. O que está acontecendo na nossa aplicação aqui funcionando? Nós temos um input aqui, que é o nosso campo, e o nosso botão. Na prática, nós queremos chegar nesse resultado. Temos aqui um conjunto, na verdade. Esses dois elementos, eles estão sendo agrupados por essa div aqui, ó, se você observar. Então, a gente vai dar o nome dessa div aqui, ó, de header, underline, underline, e vamos chamar de city search bar. Brenão, como é que você chegou nesse nome em inglês e tal, né? Vamos lá, o que eu pensei aqui nesse caso? E lembrando, essa parte de nomenclatura de CSS é totalmente personalizável, você pode escolher o que você quiser. Eu poderia chamar isso aqui de batata, poderia chamar de cenoura, qualquer coisa. Mas o ideal é que você dê um nome que tenha um certo significado para aquilo, não é verdade? Então, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui, ele está dentro do header. Então, por isso que eu coloquei aqui header, underline, underline, para falar que está dentro desse bloco aqui, ó, desse bloco do header. Header, underline, underline, que eu quero dizer que está lá dentro. O que mais? Aí nós temos que deixar mais explícito ainda o que significa aquilo. Se a gente olhar aqui, ó, digamos que você chegasse em alguém totalmente aleatório que nunca viu sobre programação e você perguntasse, o que essa parte representa para você? Qual é o nome que você daria para isso aqui? Aí a pessoa ia olhar para isso aqui e falar, não sei, eu acho que talvez uma barra de pesquisa, né? É uma coisa intuitiva, na verdade. Então vamos pesquisar? Barra de pesquisa. Como é que eu escrevo isso em inglês?
Porque na programação a gente dá o nome para as coisas em inglês. Pode ser em português? Pode, mas a grande realidade é que é melhor a gente fazer em inglês. Já que toda a linguagem de programação está em inglês, né? O header, o class, aqui no caso do HTML não é uma linguagem de programação. Linguagem de programação é o JavaScript, só até um detalhe importante. Isso aqui a gente chama de linguagem de marcação. O JavaScript que é uma linguagem de programação. Mas, no geral, o que eu quero dizer é o seguinte. Se nós temos todas as palavras em inglês aqui dentro, vai ficar ruim se eu pôr um português no meio, né? Então vamos pôr tudo em inglês. Mas, Breno, eu não sei inglês. Então, ao invés de você escrever barra de pesquisa aqui dentro desse jeito, você usa o Google a seu favor. Coloque aqui, ó, barra de pesquisa, seleciona o português, fala para ele traduzir para o inglês, e aí vai aparecer, ó, search bar. Só que aí eu pensei, eu acho que search bar não é o suficiente, porque isso aqui dá para deixar mais explícito ainda, né? Isso aqui é uma barra de pesquisa de cidade. E aí você coloca de cidade e vai aparecer aqui, ó, City Search Bar. E é por isso que eu coloquei esse nome. Então a gente põe aqui City Search Bar. Aqui dentro desse input, esse outro elemento, que está dentro do City Search Bar, vamos por class, header, underline, underline, input. Parte de botão, class, header, underline, underline, button. Aqui a gente vai chamar de class, header, underline, underline, button, icon. Então, se você observar, o que a gente acabou fazendo aqui, ó? A gente tem um elemento grandão, que é o bloco inteiro, que se chama header. Dentro desse header tem esse outro bloco menor, que se chama header City Search Bar. E aqui dentro desse City Search Bar nós temos mais alguns elementos, que é o header input, header button, header button, icon. Todos esses nomes foram eu que decidi. Se você desse na mão de outra pessoa para criar isso aqui, talvez a pessoa desse em outros nomes, e é super normal. Não existe uma ciência exata, você pode chamar de outras coisas, tá tranquilo. E aqui na parte de baixo, vamos ver o que falta aqui, né? Se a gente olhar, a gente deu nome para quê? A gente deu nome para o input, para o botão e para o ícone que vai dentro do botão, que a gente ainda não colocou. A gente já vai colocar esse ícone aqui também. Agora, nós temos esses dois pontinhos, três pontinhos aqui, né? Que está aparecendo, que justamente são essas duas partes. Aqui, ó, a gente vê que é uma data, é a data atual, do dia 24 de janeiro. E aqui é o nome da cidade. Então, vamos resolver essa parada desse jeito. Vamos colocar header, data atual, header, nome da cidade, que assim fica bom. Aqui a gente termina o nosso header, ó. Aí a gente termina de colocar classes no nosso header. Então vamos lá, pegamos aqui a gente vai chamar de class, a gente vai dar o nome de header, current date. Brenão, current date é o quê? Current date, sempre usando o Google Tradutor para ajudar a gente, significa current date, significa data atual. Então, novamente, olhei aqui, qual é o nome de classe do CSS eu posso dar para essa parte? Se isso aqui vai exibir uma data atual, então vamos traduzir aqui no Google. Eu coloco aqui, ó, para inverter a ordem. Data atual, ele vai traduzir para mim current date. Então, achei o nome perfeito para cá. Pegando aqui outra class, vamos colocar header, underline, underline, city, name. Aqui a gente já bateu aqui essa parte do CSS, vamos pular para a próxima. Qual que é a nossa próxima parte? Isso aqui, que a gente coloca o ícone, a condição, né? Tipo, se está ensolarado, chovendo, e a temperatura atual. Se a gente olhar aqui, fica mais fácil, porque aqui já está pronto, né? Então, a gente faz uma seleção aqui, ícone, a parte da descrição e a temperatura atual. Um ponto importante, galera, você deve estar percebendo que a gente está usando como referência o nosso próprio projeto que já está pronto, na verdade. No mercado de trabalho, geralmente, como é que vai funcionar? A empresa vai te dar um design pronto, muito parecido com isso aqui, já prontinho para você codar. Geralmente é assim que funciona, na maioria dos casos. Ela vai te dar um design lá, você vai olhar como é que você tem que estruturar aquilo no código e vai começar a construir do zero. Então, é assim, você nunca vai ter que inventar. Um ponto que muita gente acha que tem que saber design para trabalhar com programação. E não, com programação front-end você não precisa saber design. Geralmente tem um profissional, uma profissional que vai trabalhar com essa parte, que vai construir essa parte do layout, vai te dar ela pronta, e aí você vai construir com base em cima desse layout. Então, beleza, turma. Vamos continuar aqui dando os nossos nomes, né? Aqui, para essa parte da section, a gente sabe que é a temperatura. Então, vamos dar o nome de current temperature, que significa, basicamente, vamos traduzir aqui, ó, para vocês irem vendo. Estou fazendo bastante esse exercício para você ver que você não precisa necessariamente achar que você tem que saber inglês. Olha só, aqui eu vejo que aqui é um bloco, essa seção aqui é um bloco de temperatura atual. Eu sei, por bom senso, eu vejo que aqui é a temperatura atual. Então, como é que eu posso fazer? Coloco aqui no Google de português para inglês, temperatura atual, ele vai me trazer current temperature, e eu venho lá e coloco aqui dentro da minha section. Só que, na verdade, eu coloquei no lugar errado, né? Não é dentro dessa section, vamos tirar daqui
e vamos pôr na de cima. É logo a section que vem após header. Eu acabei colocando no lugar errado. Agora sim. Então vamos continuar aqui, turma. Agora eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente conseguir ir para as propriedades do CSS mais rápido. Eu vou pegar aqui aonde eu já coloquei dentro do meu projeto. Aqui a gente vai chamar de current temperature, sempre colocando o nome desse bloco primeiro, né, para a gente dizer da onde tá vindo aquele elemento. E aí, underline, underline, e por fim a gente vai chamar isso aqui de weather icon, que significa ícone do tempo. Chegando aqui embaixo, essa parte dos 3 pontinhos é onde vai ter a condição climática, se você lembrar aqui no nosso layout. Ó, vai ser essa parte aqui, ó, nublado. Então a gente vai por o quê? Class, current, temperature, underline, underline, description. Aqui na parte de baixo, tempo agora, a gente vai chamar de current, temperature, underline, underline. Aí a gente vai pôr o nome de info label. E essa parte aqui, class, current, temperature, underline, underline, current, temperature. Aqui eu pus 2 vezes iguais, porque esse aqui representa o bloco, né, essa parte de cima, e depois dos 2 underlines, a gente coloca corrente temperatura porque é justamente essa informação aqui, ó, dos 29 graus. Corrente temperatura significa temperatura atual, então estou colocando aqui 29 graus. E terminamos de colocar a parte de classes dentro dos nossos elementos da parte de temperatura atual, turma. Eu não vou explicar cada uma desses nomes que eu decidi pôr aqui, para não levar muito tempo, mas eu basicamente fui olhando aqui no nosso layout e vendo o que faria mais sentido. Por exemplo, aqui, 29 graus, então eu sei que aqui, ó, faria sentido pôr o nome do CSS de temperatura atual. E eu fui só colocando. Bora fazer aqui essa parte de baixo, novamente um pouco mais rápido. Aqui eu vou chamar do seguinte, class, bottom, container. Aqui eu vou chamar de temperature details. Aqui, temperature details, underline, underline, item. Porque eu estou falando desse bloco de cima aqui, temperature details. E aqui, isso aqui vai ser um item dentro de details. Então a gente vai chamar aqui também class temperature details item, class temperature details item. A gente tem aqui, turma, ó, uma caixa grandona que é a section temperature details e dentro dela tem 3 itens separados. Por isso que eu fiz com esse nome, ó, item, item e item. E, Breno, pode repetir classe do CSS? Pode, não tem problema você colocar o mesmo nome de classe de CSS em 3 elementos. Acontece que os 3 elementos vão receber os mesmos estilos. Então, quando eu pôr uma propriedade do CSS em cima disso aqui, os 3 elementos vão receber. Só que nesse caso, para mim faz sentido, porque seriam esses 3 elementos aqui embaixo, ó. E eles têm exatamente o mesmo estilo. Então, eu posso repetir tranquilamente. Então, beleza, turma. Aqui a gente tem mais algumas coisas para fazer. Aqui dentro a gente vai ter class temperature details label e aqui temperature details value, ou seja, etiqueta e valor, que é referente a essa parte aqui, que a gente chama de etiqueta, né? Na verdade é tipo uma legenda, né? E aqui a parte do valor, etiqueta, valor, etiqueta, valor. Label em inglês é tipo etiqueta. Então beleza, turma, a gente já terminou essa parte aqui, vamos fazer aqui também, vai ser basicamente a mesma coisa. Vou até copiar aqui essa parte de cima, ó, label, temperatura aqui, e essa outra classe aqui para baixo também, copiar aqui. E fazer a mesma coisa aqui, ó, copiar para essa aqui para umidade e aqui para valor. Um ponto importante, turma, você tem que estar fazendo exatamente como eu estou fazendo, porque lá na frente, às vezes o seu layout não vai ficar muito bom, e se ficar, meu, Breno, não tá igual o seu, tem alguma coisa errada, tá quebrando aqui, não tá tão bonito. Então você tem que olhar minuciosamente cada linha do seu código comparando com o meu, porque provavelmente alguma coisa do seu código vai estar diferente do meu. Geralmente, um mínimo de um erro pode fazer com que o seu código, com que a sua aparência, né, o seu layout fique bem diferente do meu. Então tem que fazer tudo exatamente como tá aqui. Então, beleza, turma, a gente pegou aqui esses 3 itens, né? Então, esses 3 itens, eles são respectivos a esses itens aqui, e a gente vai continuar fazendo essa parte de baixo aqui, então. Essa outra section. Aqui dentro, a gente vai pôr a class sunset, sunrise, que significa pôr do sol, nascer do sol. Aqui dentro, a gente vai chamar de class sunset, sunrise, item, porque isso aqui representa um item dentro daquele bloco maior aqui, ó. Aqui tem 2 itens, se você observar, né? Um aqui e o outro aqui. Então, a gente está colocando essas classes. Aqui é um item, eu posso até copiar e colocar aqui, ó, do outro item. E aqui embaixo a gente vai colocar class sunset, sunrise, icon, aqui dentro, class
sunset, sunrise, value. O que significa value, Breno, esse value aqui? É valor, tá? É o que a gente vai receber lá da nosso serviço de clima, quando a gente for integrar. E a parte aqui da imagem, novamente, sunset, sunrise, icon, class, sunset, sunrise, value. Beleza, turma? A gente deu nome aqui para todos os nossos elementos, colocamos classes em todos eles. Essa parte de nomenclatura pode ficar um pouco confuso se você está fazendo pela primeira vez e é super normal, não tenha medo. Lembre-se sempre, se você começou recentemente na programação e está se confundindo com algumas coisas, é normal, até mesmo pessoas mais avançadas, quando vai codar muita coisa, acaba se confundindo, é normal. Quanto mais experiência você tem, mais vai ficando fácil programar. E se você nunca programou e está vendo isso aqui pela primeira vez, o seu papel é ir codando junto comigo, construindo exatamente como eu estou fazendo, não pode errar uma linha de código, tem que ser idêntico, e ir construindo um conhecimento também, aprendendo aqui como é que as coisas funcionam dentro do front-end. O que a gente vai fazer agora, turma? Nós vamos colocar as imagens dentro do nosso projeto, porque se você observar, o nosso projeto não tem imagens aqui, ó, tá tudo quebradinho, tá vendo as imagenzinhas aqui, ó? Lembra que eu disse que aparece nascer do sol e pôr do sol? Porque a gente colocou um texto alternativo aqui, né? Olha só, se a gente voltar, dentro de Alt, a gente pôs nascer do sol, pôr do sol. Por isso que aparecem esses textos aqui, porque a nossa imagem, aqui ó, essa parte de SRC, que é onde a gente diz onde está a nossa imagem, não tem uma imagem selecionada. Então o que você vai fazer? Eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e baixar na sua máquina as imagens. Como é que vai funcionar? Eu já tenho ela aqui dentro do meu desktop, ó, dentro da minha área de trabalho. Você vai baixar esse arquivo aqui, vai arrastar ele dentro da sua Snap Clima. Depois que você arrastou, você vai clicar com o botão direito. Se você estiver usando Windows, procure alguma coisa do tipo extrair aqui, extrair como, extrair, alguma coisa assim. E dentro do Mac, basta clicar 2 vezes que ele já vai extrair. E aí ele vai criar essa pastinha Assets aqui. Um ponto importante, se porventura ele pegar esses arquivos aqui, ó, e jogar de qualquer jeito dentro da sua pasta, por exemplo, desse jeito aqui, ó, não deixa assim, não é para ficar assim. Se porventura ficar desse jeito, você vai ter que criar uma pasta dentro do seu projeto aqui, da sua pasta do projeto, com o nome de Assets, com esse nomezinho aqui, vai selecionar todos os seus ícones, todos eles, e vai arrastar para dentro dessa pasta. Tem que ficar exatamente assim a sua estrutura. Isso aqui, ó, esse assets.zip, depois que você extraiu, você pode deletar. Aí vai aparecer aqui, ó, dentro do seu projeto, pasta Assets, e aqui todas as imagens que a gente vai usar. Então, beleza, maravilha. Vamos continuar aqui o nosso código. Aqui, o que eu vou fazer? Essa parte do load, se você observar, olha só, aqui no nosso projeto, quando a gente atualiza, fica um negocinho piscando aqui, né? Enquanto que no nosso não acontece. Por quê? Porque a gente não selecionou ainda a parte do ícone de animação aqui, ó. Então, você vai vir aqui nessa parte de SRC, nessa parte aqui da temperatura atual, e vai colocar o seguinte, o caminho exato para aquela imagem de carregamento. Qual que é a imagem de carregamento? Se você entrar aqui dentro dessa setinha, ó, de Assets, você vai ver algumas imagens aqui dentro. E aí tem essa Loading Icon aqui, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Para você acessar essa pasta aqui dentro, você tem que colocar /Assets. Você viu que apareceu a barra? Quando eu coloquei barra aqui, ó, ele aparece para mim Assets. Dei Enter, e aí ele me mostra uma lista do que tem dentro daquela pasta. E aí você vai encontrar aqui Loading Icon. Se eu voltar aqui para o nosso projeto, olha lá, ó, agora sim, apareceu. Tem a parte do ícone do botão também. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai vir aqui dentro do nosso código, pegar aqui o nosso botão dentro de Header e mudar aqui, ó, para /Assets. E aí você vai procurar por Search Icon. Se a gente voltar, maravilha, apareceu aqui já o íconezinho. Se a gente voltar aqui para o nosso código, temos mais alguns ícones para resolver. Essas partes do pôr do sol e nascer do sol. Vamos pegar lá embaixo. E aqui você vai fazer o seguinte. Aqui nessa parte de icon, você vai pôr /Assets, sunrise primeiro. E aqui embaixo, /Assets, sunset. E se a gente voltar aqui para o nosso código, olha lá, sunrise, sunset, já está funcionando. Maravilha, turma. Eu sei que vocês devem estar pensando, tá, mas e os ícones do tempo, né, que aparece nessa aplicaçãozinha aqui, ó. Deixa eu só resetar. Reset. Atualizar aqui. Agora sim, esse ícone aqui, Brenão, esses ícones, eles estão aqui dentro já, ó. A gente vai fazer a modificação dele com JavaScript depois, tá? Então deixa eles aqui por enquanto.
Maravilha, turma. A gente já terminou aqui toda a parte do nosso HTML e CSS de estruturação, né? Agora a gente vai começar a distribuir as propriedades do CSS para cada um dos elementos para que a gente tenha o mesmo resultado que a gente espera de acordo com a nossa referência. Então, para que isso fique mais fácil de entender, eu vou fazer o seguinte. Se você olhar no nosso layout aqui que a gente está codando, nós temos os 3 pontinhos, na verdade. Por que temos esses 3 pontinhos? Porque a informação aqui ela vai ser vazia até que o serviço nos mostre qual é a real temperatura do lugar. A gente não vai colocar um negócio fake, a gente vai colocar um negócio real. Só que, para a gente codar isso aqui, deixar igual a nossa referência, seria interessante a gente ter algum valor aqui, né? Mesmo que fake. Então, vamos fazer isso. Eu vou tocar aqui nesse botão para desativar o modo responsivo e vou copiar aqui os valores para o nosso HTML. Esses 3 pontinhos da descrição, não, daqui de cima. Current date, né? Que é a parte de data atual, vou colocar aqui. Tem um outro valor, cidade, vou copiar também. Aqui, Diadema. Tem essa parte de description, vou copiar também. Essa parte da temperatura, 24 graus, vou copiar também. Aí temos aqui o vento. Sensação térmica. Umidade. E aqui embaixo nós temos o horário que o sol nasce e o horário que o sol se põe. Agora, galera, a gente tem uma coisa um pouco mais clara, né? Olha só como é que está ficando. Então, agora se, por exemplo, eu voltar aqui nesse layout, ativar o modo responsivo e desativar aqui o CSS e atualizar, a gente tem algo muito parecido. Deixa eu só trazer as informações aqui. Olha só. Está muito mais parecido. É claro, aqui a gente desabilitou o CSS por completo, enquanto que aqui nós temos algum CSS. Se a gente apagar todo o CSS da nossa aplicação aqui, ó, e dar um Ctrl S e voltar, aí vai ser tipo, praticamente idêntico, só mudando aqui o ícone. E agora a gente consegue chegar muito mais facilmente observando aqui a nossa referência. Agora, se a gente atualizar aqui, ó, temos aqui uma referência perfeita. Da mesma forma que nós temos aqui algumas informações também, mesmo que fakes, para a gente se basear. Para não ficar aqueles 3 pontinhos. Acho que você conseguiu entender, né? Fica muito mais fácil a gente vendo o valor aqui real. Depois a gente vai ter que pôr os 3 pontinhos de volta, porque, afinal, eu quero que seja 3 pontinhos enquanto não tenha a informação real, enquanto não chega a informação. E essa parte você vai entender quando a gente for para o JavaScript. Outro ponto, tá, turma? A gente está construindo isso aqui no conceito de Mobile First. Se você nunca ouviu falar desse conceito, tá tudo bem, eu vou explicar agora. Quando a gente está construindo alguma coisa com HTML e CSS, e aquilo vai ser responsivo, ou seja, que vai funcionar tanto em dispositivos móveis quanto em computador, é interessante que a gente faça isso começando pelo dispositivo móvel, começando pelo celular. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Lembrando que essa aplicação ela vai funcionar no computador desse jeito, com a tela super grande. Funciona, mas a gente vai começar desenvolvendo ela aqui, ó, na tela de celular, e aí depois a gente expande para telas maiores. É mais fácil fazer dessa forma. E mais seguro também. Então vamos voltar aqui para o iPhone 12 Pro. Eu quero fazer uma pequena organização aqui. Então vou pegar meu Visual Studio Code, vou deixar ele centralizado aqui bem no meio, para ficar mais fácil da gente ver. Vou fechar essa partezinha aqui, deixar só a parte do CSS. Essa parte do nosso Snap Clima, eu vou tirar essa aba daqui, tem uma forma que você tem de soltar esse painel. É só você clicar nesses 3 pontinhos e clicar aqui, ó, nesses 2 quadradinhos. Vou fazer isso para que a gente solte o nosso painel. Não precisa fazer isso junto comigo agora, se você não quiser, tá? Isso aqui eu estou fazendo porque eu vou ter que usar as 3 telas, tanto o meu layout de referência, quanto o que a gente está construindo agora, quanto o código. Isso aqui eu posso deixar para fora, não tem problema. Aí eu vou pegar essa janela, vou jogar ela aqui para o cantinho e vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Tocar aqui, soltar e jogar isso aqui para esse cantinho aqui. Assim a gente consegue ter uma boa ideia do que vai acontecer. Por que eu fiz isso aqui agora? Porque como a gente vai colocar bastante CSS, eu não vou conseguir explicar no detalhe sobre cada propriedade. Aqui a gente aprendeu algumas, não é? Descobrimos que margem dá um espaçamento externo,
Padding, dá um espaçamento interno. Background, pinta o fundo com alguma cor. Font Family, muda a fonte. Isso aqui é uma propriedade para deixar as coisas um pouco mais claras, né? A fonte um pouco mais bonita, mais nítida. Só que agora eu vou colocar muitas propriedades e eu vou explicando sim, mas eu não vou conseguir entrar no detalhe. Então o que eu quero que você faça? Conforme eu for codando e colocando propriedades aqui, eu quero que você vá analisando, eu vou citando o que eu estou fazendo e você vai vendo aqui do lado direito o que está acontecendo em tempo real. Lembrando que para isso funcionar, você precisa estar com o Live Server instalado. Pesquisa aqui Live Server, dá um Enter, acha aqui esse aplicativo, né, essa extensão e instala. E aí você clica no botão que vai estar escrito aqui embaixo, chamado Go Live. E aí você vai conseguir ter a sua aplicação ao vivo. Ele só funciona tipo de forma bem automática, assim, ó. Por exemplo, background, e aí eu coloco o preto. Só funciona de forma automática, assim que eu salvo, ele já muda aqui, porque eu estou usando o Live Server. Se eu não estiver usando o Live Server e tiver feito daquela outra forma, que é arrastando aqui o arquivo para cá, não vai funcionar de forma automática. Ó, eu posso tirar aqui e salvar, que ele não atualiza aqui. Eu tenho que vir aqui e clicar. Aí funciona. Já aqui não. Aqui é sempre automático por conta da extensão que eu instalei. Então, beleza, turma. Sem mais delongas, a gente vai começar a trabalhar em cima dos nossos CSS. Eu tenho a minha cola aqui, é claro, para ficar mais fácil aqui da gente codar, mais dinâmico, né? Então, eu vou fazendo aqui junto com o código que eu já tenho do meu lado e vou explicando o que a gente está fazendo. E eu tenho um exercício também. Eu vou fazendo o código, você vai fazendo junto comigo, e sempre que a gente terminar um bloco, por exemplo, a gente vai começar a pôr CSS em cima do header. Vamos por várias linhas. Quando eu terminar essa parte aqui, você pode pausar o vídeo, e se você não entendeu muito bem o que uma coisa faz ou outra, você pode tirar aquela propriedade e colocar ela de novo e começar a dar uma fuçada para você ver o que ela pode fazer. Outra coisa que você pode fazer também para explorar melhor uma propriedade, caso ela não fique tão clara aqui, justamente por conta do tempo, você pode pegar a propriedade, por exemplo, Font Family, e colocar no Google, e colocar aqui, ó, Font Family CSS. E ela vai te mostrar aqui ó, vários resultados de pesquisa sobre o que faz aquela propriedade. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu entrar nesse site, clicar com o botão direito, Translate to Portuguese, eu consigo traduzir a página para o português, e aí ele explica o que aquela propriedade fala, o que ela faz, melhor dizendo. E aqui você tem até alguns exemplos de como usar, então você pode ir fazendo isso. Se você quiser, não precisa fazer isso agora, vai codando junto comigo e vamos descobrindo aqui mais sobre CSS. Então, bora lá, turma. Se você observar, nós temos um pequeno espaçamento aqui dos lados, na verdade. Então, vamos pôr esse espaçamento aqui também. Eu vou pôr padding 0,30 pixels. Por que 0 e 30, Breno? Esse 0 representa a parte de cima e a parte de baixo. Esses 30 representam esquerda e direita. Então, eu estou colocando 30 pixels de distância esquerda e direita e 0 para cima e para baixo. Se eu pôr apenas 30 pixels assim, ele vai pôr espaço para tudo quanto é canto e eu não quero isso agora. Então, deixa dessa forma. Eu vou criar um comentário aqui também. O CSS também aceita comentário, igual no HTML. E aqui você pode escrever o que você quiser dentro dessa estrutura, barra, asterisco, asterisco, barra, escreve qualquer coisa aqui dentro que não vai implicar no seu CSS, não vai atrapalhar. Posso fazer o que eu quiser aqui, que não vai interferir. Aqui você serve para você anotar o seu código. E eu vou chamar aqui de header. Então, beleza, vamos para a nossa próxima estrutura. A primeira coisa que eu quero fazer é essa parte aqui do input, né? Se você observar, está totalmente diferente, né? Temos um botão totalmente arredondado sobre esse campo e aqui ele está meio que bem cru, né? Vamos começar a trabalhar em cima disso. Se você lembrar, nós temos aqui em cima ó, uma div que está englobando esses dois elementos, tanto o input quanto o botão. Vamos pegar essa div aqui então. Vou selecionar aqui, ó, header, city, search bar, ponto, e colocar alguns CSS em cima. Primeiro, display flex, para deixar aquele container flexível e eu ter superpoderes ali para poder manipular os elementos dentro dele. Justify Content Center, isso aqui vai centralizar os elementos aqui no centro, e aí você pode ver, conforme codo, ele vai acontecendo ali do lado direito, tá? E uma coisa que eu até vou fazer agora é tirar o meu rosto ali da frente, porque eu sei que pode atrapalhar. E aí você vai acompanhando comigo tudo que vai acontecendo aqui do lado, tá? Então você viu que eu coloquei essa Justify Content, ele centralizou o conteúdo no centro. E essa propriedade ela só funciona por conta do Display Flex. Porque quando eu uso o Display Flex, o container fica flexível, e aí eu consigo usar essa propriedade para alinhar tudo no centro. Sem essa propriedade, ela não funciona. Agora eu quero uma margem para cima. Observa que aqui tem um espaçamento enquanto aqui não tem nada. Bora pegar aqui então, margem, top, 30 pixels. Agora nós temos um espaçamento. Para ficar mais claro o que a gente tem feito aqui dentro do header, né, que é essa parte de cima, esse bloco aqui de código que a gente está trabalhando, bora pôr uma borda dentro dele e depois a gente tira. Então, border, 1 pixel, solid, red. Eu coloquei uma borda de 1 pixel aqui dentro dessa parte do header. Na verdade, eu quero pôr aqui no header py e não nessa div interna. Quero pôr em todo o header. Agora sim. Agora vamos começar a trabalhar em cima do nosso input, né? Deixar esse input, esse campo, igual a esse aqui.
pegamos header, input. Se você lembrar, a gente pôs esse nome da classe aqui dentro, ó, header input. E eu quero tirar aquela borda, então eu vou pôr border none. Assim a gente tira a borda que está aparecendo ali. Também vou pôr width 100%, para que o nosso campo compreenda 100% ali do espaço interno. Ficou com uma margem nas laterais, porque a gente especificou uma margem interna, se você observar aqui do header, mas ele está pegando 100%. Uma altura de 40 pixels. Eu quero também colocar um distanciamento entre o texto aqui dentro e a borda do campo. Então eu vou usar padding 0, 30 pixels. 0 para cima e para baixo, 30 pixels para a esquerda e para a direita. Na verdade, eu vou deixar aqui com 15 pixels. Também quero que as bordas aqui fiquem arredondadas, então eu vou pôr o seguinte, border, radius, e aí o que eu vou fazer? Vou colocar 10 pixels, 0, 0, 10 pixels. Aqui eu estou falando que eu quero 10 pixels nessa ponta, 0 nessa ponta, 0 nessa ponta e 10 pixels nessa outra ponta. Agora eu vou usar um comando que serve para os iPhones e os computadores da Apple, que se chama Appearance None. Essa propriedade aqui, ela resolve um pequeno probleminha que acontece quando você está usando o iPhone. Fica com uma aparência meio feia se você não usar essa propriedade. Aí você coloca ela para resolver. Agora a gente vai pegar o nosso botão aqui do lado. Então a gente vai selecionar o header. Se você lembrar, o nome é button. E por algumas propriedades também para a gente deixar do jeitinho que a gente quer. Então cursor, pointer. Essa propriedade faz com que o cursor, quando passar o mouse aqui em cima, ele fique da forma que eu gostaria, que é aquele símbolo de mãozinha. Outra coisa que eu vou pôr é o min width, de 50 pixels, e min height de 50 pixels, para que ele fique quadradinho do jeito que eu gostaria. Também vou colocar um border none, para tirar aquela borda que estava. Vou colocar um border radius 100%, para que ele fique arredondado. Vamos pôr um background, e eu agora vou copiar aqui o hexadecimal. Vou pôr uma cor do ícone. Para você pintar o conteúdo dentro de um botão, você usa o comando, a propriedade color. Agora a gente pinta ali o ícone. Agora eu vou usar o display flex para deixar o conteúdo dentro do botão flexível. Vou usar o comando align items center. Esse comando ele só funciona porque o display flex está ativo. Justify content center também. Esses dois comandos juntos fazem com que tudo fique centralizado dentro de um elemento. Por último, o box shadow com esse valor aqui, tá? Só você copiar. Deixa eu ver se não tem nada para cá. Não, tá tranquilo. Vou tentar deixar um pouco maior aqui o código para a gente ter mais espaço. Beleza, turma. Pode ver que o botão ele já está com a aparência desse aqui, né? Tá bem legal. Se você observar, o nosso campo ele está um pouco extrapolado, ele está um pouco para fora aqui, né? Observa. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Não está idêntico a esse. Então vamos resolver. Para a gente fazer isso, basta você pôr um margin right, menos 15 pixels. Assim a gente arrasta o nosso campo para a direita. A gente dá um valor negativo para que o nosso campo vá mais para a direita. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Se você observar, ele não está centralizado também. Então, você pode pegar aqui o City Search Bar e pôr Align Items Center. Isso aqui vai centralizar o nosso elemento. Agora, quando o usuário estiver usando um computador, eu não quero que esse botão não tenha nenhum comportamento. Eu quero que apareça aqui um pouco mais claro, sabe? Então, para você fazer isso, você pega aqui o Header Button, coloca 2 pontos, hover, abre e fecha chaves e coloca o seguinte, filter, brightness 1.25. Agora, quando o usuário passar o mouse em cima, pode ver que ele fica um pouco mais claro. Para ficar um efeito um pouco mais bonito, você vem aqui e coloca o seguinte, aí já coloca em cima do header button, não do hover. Põe transition 0.2 segundos. Agora, quando o usuário passar o mouse, você pode ver que ele tem uma transição um pouco mais suave. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava, no modo responsivo, e beleza. Vamos continuar codando. Agora, turma, eu quero colocar uma fonte específica para esses dois elementos. Lembra que eu falei que esses dois elementos eles não teriam a fonte inter, que a gente definiu aqui na parte do body? A gente vai colocar a fonte Ubuntu. Então, a gente vai fazer uma seleção desses dois elementos de uma vez só. Pega aqui header current date e também pega o elemento header city name. E coloca o seguinte, font family, abre e fecha aspas, Ubuntu. E depois você põe vírgula, sans serif. Essa segunda parte aqui do font family é para caso o Google dê algum problema na hora de carregar essa fonte, tem aqui uma fonte reserva, né? A fonte que é para ser carregada, que é uma fonte sem serifa, tá? Serifas são aquelas coisinhas meio quadradinhas que ficam nas fontes, né? Eu não quero isso caso dê algum problema para carregar essa aqui. E agora a gente já tem aqui, ó, a fonte Ubuntu carregada. Agora eu quero trabalhar no current date, que é essa parte para deixar igual à nossa referência. Então vamos selecionar aqui header current date, abre e fecha chaves, e vou pôr as seguintes propriedades. Color, com esse hexadecimal aqui. Font size,
14 pixels, para deixar a fonte um pouco menor. Margem top de 15 pixels, para dar um pouco de espaçamento aqui na parte de cima. E você pode ver que as coisas vão acontecendo, né? Conforme eu vou codando aqui, as coisas vão criando forma. É bem interessante, né? Outro ponto, turma. Você entende agora como é importante dar nomes legais aqui para os seus elementos? Olha como no CSS fica fácil de identificar. Se a gente for identificando aqui, a gente pode até ir minimizando. Olha só. Aqui nós temos o header city_bar, sabemos que é essa parte aqui, ó, da barra de pesquisa. Header input, header button. A gente vai entendendo, pô, o que é um header button? Bom, tá no cabeçalho e é um botão. Ah, então tá falando disso aqui. Então os nomes eles vão ficando muito claros, né, pra gente, vai ficando fácil de entender. Isso é muito importante no mercado de trabalho. Quando você está trabalhando e você faz um código que o outro desenvolvedor entenda o que você fez, é muito importante. Isso deixa todo mundo feliz, né, no time, na equipe, tá certo? Então bora continuar aqui, turma. Agora eu quero pegar essa parte do city aqui, do city name, né? Então, header, underline, city name, abre e fecha chaves, e a gente vai colocar as seguintes propriedades. Primeiro, font weight, 500, para deixar a fonte um pouco mais grossa. Font size, 20 pixels, para deixar a fonte um pouco maior. E margem top, de 6 pixels, para deixar um pouco de espaçamento na parte de cima aqui, ó. Agora sim tá ficando igualzinho. E você observa, turma, que a gente conseguiu terminar a parte do header aqui. A gente comentou, né? Header, e colocamos as propriedades necessárias para o header. Bora fazer o seguinte agora, remover essa borda, porque eu acho que ela já não tem mais necessidade. A gente já conseguiu cumprir aqui o nosso papel. Tirar a borda daqui. A gente vai colocar uma borda agora nessa parte de baixo, tá? Então a gente vai chamar essa parte de baixo de current temperature. Essa palavra é difícil demais de pronunciar, por isso que eu nem me atrevo a ficar fazendo isso toda hora. Temperature. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar current temperature, abre e fecha, border, 1 pixel, solid red. Assim a gente consegue ver aonde a gente está trabalhando, né? Aonde que se limita aqui essa div. Se a gente olhar, vamos encostar o header aqui, nós estamos falando dessa div aqui agora, current temperature. Vamos trabalhar em cima disso. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, turma. Dentro dessa mesma div aqui que eu acabei de criar, a gente vai usar o displayFlex, para deixar os elementos flexíveis. Pode ver que quando eu coloquei isso, eles já se modificaram aqui, porque isso aqui dá superpoderes para que eu possa usar agora o Flex Direction. Isso aqui só é possível por causa da propriedade de cima. Column, agora eu consigo deixar todos os meus elementos numa coluna só. E agora eu consigo fazer mais algumas coisas. Por exemplo, quando eu ponho agora Align Items Center, ele vai pegar e centralizar. Olha só como é que estava antes. Quando eu coloco Align Items Center, ele vai lá e centraliza tudo para mim. Isso graças ao displayFlex. A próxima propriedade vai ser o Margin Top, 30 pixels, para dar um pouco de distanciamento aqui entre essa caixa vermelha, que é onde a gente está trabalhando, né? Onde está com a borda, para cima aqui de Diadema, de onde está o nome da cidade. Agora a gente vai pegar aqui, no caso, o Weather Icon, que é essa parte que está piscando aqui, que vai ser o ícone do tempo, né? Por enquanto só está com esse íconezinho aqui que está carregando. Lembrando que como é que a gente fez para colocar essa animação? Existe aqui, ó, dentro do Assets que você baixou, existe uma animaçãozinha em SVG, que é um tipo de arquivo, que ela fica fazendo isso, esse é o papel dela. É como se fosse um GIF, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é tipo uma imagem que ela é animada, ela consegue ter um tipo de animação. A gente importou ela aqui dentro e por isso está aparecendo isso aqui agora. A gente vai fazer o seguinte, então. Vamos pegar ela, Current Temperature, Weather Icon, e a gente vai pôr um tamanho específico para ela. Vamos pôr Width, 125 pixels. Agora a gente deixou um pouco menor, bem mais bonito. Colocar a margem também, né? Margem top, de 15 pixels. A gente dá um pouco de espaçamento ali para cima. Agora a gente vai selecionar também, time, o seguinte, a descrição, que é essa parte que está escrito nublado. Então, ponto current temperature, description. E a gente vai pôr o seguinte, tem uma color aqui que eu vou copiar para você, o hexadecimal. Está na cor correta já. Vamos subir aqui para ficar mais fácil. Font weight, 500, para deixar a fonte mais grossa. Font size, 24 pixels, para deixar maior a fonte. E também margem top, 30 pixels, para deixar mais distante aqui da parte de cima. A gente vai fazer uma outra seleção agora, que vai ser esse elemento que vem logo após onde está escrito nublado, que a gente chamou de label, lembra? Info label, né? Essa parte aqui, ó. Vamos fazer uma seleção dela, ponto current temperature, info label, abre e fecha chaves, margem top, 15 pixels, para distanciar um pouco de cima ali de onde está escrito nublado. Color, deixa eu copiar aqui. E esse hexadecimal aqui. Agora a gente vai trabalhar em cima dessa parte aqui dos 24 graus, que é a temperatura atual, né? A gente chamou aqui de current temperature. Então a gente vai copiar essa classe aqui
e colar dentro do nosso CSS. E eu desafio você pronunciar isso aqui, é muito chato de pronunciar. Bora pegar aqui agora o font size e colocar 24 pixels. Vamos pegar também o font weight e colocar 500 para deixar ele mais grosso. E margem top de 10 pixels para dar um distanciamento da parte de cima. A gente já terminou, agora a gente vai começar a trabalhar em cima dos detalhes, né? Que seria essa parte aqui, ó, dos detalhes da temperatura. Bora por mais um comentário aqui com o nome que a gente vai dar aqui para essa parte do container, né? Que é bottom container. Deixa eu pôr aqui dentro para a gente saber o que a gente está trabalhando, né? Então, bottom container. Vamos fazer uma seleção aqui de bottom container e vamos colocar primeiramente, né, um background branco. O background branco são 3 Fs, tá? Olha só, já delimitou aqui. Uma coisa que eu vou fazer é tirar essa borda de cima, porque a gente não vai usar mais. A gente não vai colocar uma borda para essa parte do bottom container, porque ele já tem esse background branco. Bom, para facilitar, vamos pôr uma borda também. Então, border, 1 pixel, solid, red. Depois a gente pode remover, tá? Só para ficar bem claro aonde a gente está trabalhando agora. Então, a gente colocou aqui um background branco. Vamos usar uma propriedade que se chama Position Absolute. Isso aqui permite com que a gente possa ter controle total sobre o nosso elemento, liberando, inclusive, essa outra propriedade aqui, que nos permite dizer exatamente aonde eu quero o nosso elemento. Sem o Position Absolute, eu não consigo fazer isso. Com o Position Absolute, eu consigo dizer que eu quero no bottom significa a parte de baixo, eu quero que o meu elemento fique extremamente na parte de baixo aqui. E aí ele foi e trouxe lá para o final. Só é possível por causa do Position. Coloquei aqui bottom 0, também vou pôr width 100%, para que o nosso elemento cumpra 100% da tela. Vou pôr também border radius 25 pixels, 0 e 0. Para que isso, Brenão? 25 vem aqui, 25 vem aqui, 0 vem aqui e 0 vem aqui, tá? É sempre essa ordem aqui em sentido horário, tá? Primeiro esquerda, direita, a parte de baixo, direita, a parte de baixo, esquerda. Se eu pôr, por exemplo, aqui, ó, 40 pixels aqui nessa parte, ó, ele vai deixar aqui arredondado. Mas eu quero 0. Maravilha, turma. Agora, por último, vamos pôr uma sombra também, né? Então, box, shadow. Deixa eu copiar aqui. Você não precisa se preocupar novamente com essa estrutura, tá? Ela é bem chatinha. Só você copiar aqui, não precisa se preocupar. Não vou explicar aqui, não vou entrar nesse detalhe para não levar tanto tempo. E a nossa sombra já está funcionando também. Agora sim eu vou tirar aqui nossa borda, porque eu acho que não tem necessidade nenhuma. Então, a gente vai agora começar a trabalhar em cima dessa parte aqui, ó, temperatura, detalhes da temperatura, né? Essa seção. Até agora a gente trabalhou em cima dessa que contempla as duas seções internas, né? Agora a gente vai começar a trabalhar em cima das seções individualmente. Então, primeiramente, detalhes da temperatura, selecionar ela aqui, e começando com o nosso querido Display Flex, que nos dá superpoderes aqui, ó. Você viu que eu coloquei ele já se alinharam ali, meio que se organizaram, né? Agora a gente vai usar o seguinte, margem top de 30 pixels, para dar um espaçamento aqui na parte de cima, para ficar melhor. Agora, eu quero trabalhar em cima de cada um desses elementos aqui, ó, individualmente. Perceba que ele está bem atrapalhado aqui, né? Tá tudo junto. Para fazer isso, a gente colocou uma classe, não colocou? Que vai se repetir aqui em cada um deles, ó. Temperature, Details, Item. E essa classe aqui, ela se repete, e eu posso repetir classes, tá, turma? Se você repetir aqui a classe em elementos, acontece que quando você pôr um CSS em cima dessa classe aqui, esse CSS vai pegar todos ao mesmo tempo. E essa realmente é a minha intenção aqui, porque todos são iguais, se você observar. Então, bora fazer isso aqui, ó. Coloco aqui a seleção do item e vamos usar o seguinte. Width 100%, porque se eu colocar 100% aqui, ó, ele vai pegar os 3 elementos, até para ficar mais claro. Vamos usar uma borda aqui, ó. Border, 1 pixel, solid, red. Se a gente olhar, ó, deixa eu tirar o 100%. Olha como é que estava. Tudo meio que amassado, porque ele vai lá e cumpre com o que precisa. Vento acaba aqui, então a caixa acaba aqui. E ele vai meio que de acordo com o tamanho do que tem dentro. Se eu ponho aqui, ó, width, que significa largura em português, 100%, ele vai e fica tudo aqui cumprindo toda a largura possível e dividindo o espaço. Agora a gente vai fazer o seguinte, colocar também Display Flex dentro do item, né? A gente colocou aqui dentro do elemento pai, agora a gente vai pôr dentro do elemento filho. Então, Display Flex, aí você vê que ele deixou tudo na mesma linha, né? Para resolver isso, a gente coloca o Flex Direction Column. Agora ele deixa novamente em um formato de coluna. Aí eu vou colocar Align Items Center para centralizar tudo. E depois eu vou colocar Border Right 1 pixel Solid. E aí eu vou trazer o hexadecimal para você copiar também. Aí você vai perceber que ele vai criar uma bordinha aqui do lado. Não está aparecendo porque já tem essa borda. Vou remover ela primeiro. Olha só, tem 3 bordinhas aqui, se você observar, do lado direito. Porque eu disse que eu quero uma borda no lado direito de 1 pixel. Só que eu não quero essa última aqui. Para a gente resolver essa parada, a gente pode selecionar novamente
esse item, e colocar no final last child. Se eu fizer isso, eu estou dizendo que eu quero selecionar o último elemento aqui desses 3 e aplicar um CSS exclusivo para ele. E aí, o que eu vou aplicar? Border, e eu posso pôr até direto aqui, border 0 ou border none, funciona também. E ele vai remover a última borda aqui para mim, perfeitamente. Agora, turma, o que a gente vai fazer? Tem a parte aqui da label, né? Se você lembrar, a parte que explica, né, qual que é a informação que a gente está vendo. Então, vento, sensação, umidade. No caso, essa temperatura aqui, label. Copiar aqui, dar o ponto, colar, e vamos começar a colocar as nossas propriedades. Primeiro, color. Deixa eu copiar a color aqui. Beleza, pode ver que ficou um pouco mais claro. E agora a gente vai trabalhar em cima do nosso value, né? Value, que parece que eu estou falando velho, né, em português, mas é o valor, tá? Temperatura aqui, value. Copiei aqui. Já vira aqui para baixo e começar a colocar nas nossas propriedades. Dentro, a gente vai pôr o seguinte, font weight 500 para deixar grossa a fonte, margem top 7 pixels para deixar um pouco de distância entre a label, né, entre a etiqueta, como é que fala, né, o título aqui dessa partezinha do item e o nosso valor. E aí, se você observar, essa parte de baixo, os valores da parte de baixo são iguais, ó, olha aqui no nosso layout de referência. Eles são iguais, então eu posso pegar aqui, já direto, o nosso sunset, sunrise value, já que a gente quer o mesmo estilo, para não ter que ficar duplicando o código, só por uma vírgula aqui e já jogar aqui dentro. Você pode colocar mais de uma classe na mesma linha, só você colocar vírgula, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar 2 classes ao mesmo tempo, através de uma vírgula aqui. Aí eu consigo selecionar vários elementos de uma vez só. Agora, você pode ver que os nossos elementos aqui, ó, eles estão iguais na parte do valor. Só que a gente tem que começar a trabalhar em cima dessa parte de baixo, né? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vou separar aqui mais um comentário, e nesse comentário eu vou escrever apenas sum, para entender que eu estou trabalhando em cima dessa outra parte aqui de baixo, ó. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, sunset, sunrise. Se você lembrar aqui, é essa parte da estrutura, a última section que a gente tem para trabalhar, que é a parte que está cuidando de todos os elementos internos aqui, no caso esse e esses dois aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, display flex, para deixar tudo flexível, margem, 30 pixels e 0, porque assim a gente coloca uma margem tanto aqui na parte de cima, quanto na parte de baixo. Se a gente tirar essa propriedade, pode ver que vai colar aqui tanto em cima quanto embaixo. Quando a gente coloca 30 para cima e 30 para baixo, ele vai lá e distancia para mim. Mas a gente tem para trabalhar ainda os itens, né, aqui dentro. Então, vamos pegar os itens aqui. Sunset, sunrise item, que seria esse e esse. A gente vai selecionar aqui e colocar o seguinte. Width de 100% para que ele cumpra todo o espaço disponível ali, divida espaço. Display flex para dar superpoder para os nossos elementos. Flex direction column para que ele pare de ficar numa fila assim, ó, porque existem 2 parâmetros, a row, que significa uma linha, e a column, que significa coluna. Quando você omite, não coloca essa propriedade, e você está usando a display flex, por padrão ela vai ficar no row, que é essa linha aqui. Aí você vem e substitui por flex direction column. E agora ele volta para o padrão de coluna. Só que você vê que o ícone ficou absurdamente gigante, né? Para resolver essa parada, você apenas precisa colocar aqui Align Items Center, e aí ele já volta ao normal. Porque por padrão, essa parte do Align Items é stretch, ele está como stretch. E aí ele fica esticadão assim, porque ele pega a imagem que tem e estica. Aí você substitui esse Align Items por Center. Lembrando que essas propriedades aqui, elas só funcionam por causa do display flex, tá? Se não tiver, tudo volta do jeito que estava. Então, maravilha, turma! A gente conseguiu chegar no resultado que a gente tem aqui do nosso lado esquerdo. A única diferença é que tem esse ícone que está simbolizando como se estivesse buscando por algo aqui, enquanto que aqui ele tem uma nuvem. Vamos pôr essa nuvem só para fazer um teste? Então, eu vou substituir essa parte do loadingIcon.svg por 04d.svg, que é o ícone da nuvenzinha. Só para a gente ver que a gente realmente chegou aqui no resultado que a gente gostaria. Aqui ele está fixo, esses elementos. Aqui não, aqui ele já está dinâmico. Então, temos algumas coisas ainda para fazer, obviamente, com a parte do JavaScript, mas a parte do estilo a gente conseguiu alcançar. Só tem um porém. Aqui, se a gente desabilitar a parte de responsividade, vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa parte aqui, vou desabilitar a responsividade e vou fazer a mesma coisa com esse nosso outro aqui. Desabilitei. Na verdade, eu não desabilitei a responsividade, né? Eu desabilitei aqui o modo celular, a exibição de celular. Voltando aqui para as nossas telas, olha só, turma, o que acontece? Se eu pegar esse layout aqui e arrastar, olha como ele vai se comportar. Tem um momento que ele trava,
Porque não faria sentido eu ficar esticando isso aqui demais e esses elementos irem esticando também, porque ia ficar muito feio. Tem que parar em algum momento, não é verdade? Então ele fica super responsivo, ele diminui se necessário, mas ele não vai expandir muito para não ficar feio. Agora, já o nosso aqui, não, isso não acontece, ele vai expandir para sempre, olha só. Por que isso está acontecendo? Porque a gente ainda não trabalhou o nosso CSS para que ele fique super responsivo. Vamos organizar isso aqui? A gente simplesmente precisa fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso código, subir no nosso CSS e limitar algumas coisas. Olha só, antes de header, eu vou fazer uma seleção aqui novamente de header, só que eu não vou colocar esse código aqui embaixo, vocês vão entender lá na frente, porque não vou usar isso apenas no header, eu vou usar em outros elementos também, por isso que eu não vou colocar aqui embaixo. Mas eu vou fazer o seguinte, colocar uma borda aqui primeiro, de 1 pixel solid red. Vamos enxergar o que está acontecendo. Olha só, perceba que ele está esticando aqui para sempre, na verdade. Como é que a gente faz para impedir com que isso fique esticando para sempre? A gente pode por aqui, ó, max width 600 pixels. Agora, ele vai respeitar no máximo 600 pixels. Se tiver mais do que isso, ele para de esticar. Olha só, a gente conseguiu limitar o crescimento do nosso header. Perfeito, na verdade? O que falta aqui? O nosso header ficar centralizado, né? Observe que aqui ele está centralizado. Como é que a gente pode resolver essa parada? Simplesmente colocando margem 0 alto. Se a gente coloca essa propriedade dentro de um elemento, turma, a gente faz com que ela fique centralizada, porque ele vai calcular, aqui, ó, o que eu estou fazendo? 0 pixels para cima e para baixo e automático para a esquerda e para a direita. Então, ele está pegando e calculando quanto espaço ele tem que ter na esquerda, quanto espaço tem que ter na direita e está centralizando para a gente, perfeitamente. O que falta aqui para a gente resolver? Essa parte de baixo, né, você vê que ela ainda está expandindo para sempre, olha só. Tem que resolver aqui também. Pega aqui as nossas duas seções que a gente tem aqui embaixo, né, a seção tanto aqui dos detalhes quanto aqui do sol, do sunrise, que seria então no caso sunset, sunrise, ok? E a parte de temperature details. Copiar aqui, vou colocar uma vírgula, ponto, peguei essa aqui também, se eu der um save aqui ele já vai ter centralizado para mim, e também vou pegar aqui o nosso sunset, sunrise. Copiei, vim aqui, vou colar aqui também na parte que a gente está trabalhando isso, salvei, olha lá, tá tudo funcionando perfeitamente. Só que aqui, turma, a gente percebeu que ele veio para o canto, né? Por que isso aconteceu? Se a gente descer aqui na parte de baixo, o que a gente vai observar? Aqui na parte de sunset, sunrise, olha o que a gente fez. A gente pôs uma margem 30 pixels para cima e para baixo, 0 para a esquerda e para a direita. Só que aqui na parte de cima, nós estamos dizendo que sunset, sunrise vai ter 0 para cima e para baixo, alto para a esquerda e para a direita. Então, vamos comparar uma com a outra? Aqui nesse elemento, a gente está dizendo que vai ser 0 para cima e para baixo, automático para a esquerda e para a direita. Só que aqui embaixo, a gente fala que é 30 pixels para cima e para baixo e 0 para a esquerda e para a direita. O que acontece? Por ordem de prioridade, essa aqui que vai vencer, porque sempre vence o CSS que vem depois. Então, se lá em cima eu disse isso e aqui embaixo eu disse isso, então o que vai prevalecer é essa parte de baixo aqui, turma. E aqui eu estou falando que esse elemento, sunset, sunrise, que justamente é esse elemento que está torto, não vai ter margem alto, vai ter uma margem 0. E isso está errado. Então, vamos corrigir isso aqui colocando alto também. Agora a gente consegue centralizar perfeitamente. Tudo deu certo. Vamos pegar aqui em cima agora, remover esse 1 pixel solid, e a gente chegou exatamente no que a gente gostaria. Vamos só observar certinho para ver se realmente não faltou nada. Vou voltar aqui em inspecionar os elementos, né? Vou colocar aqui em modo responsivo. E vamos observar aqui mais algumas coisas. Vou mudar aqui para responsivo na mão, né? Para que eu possa selecionar o tamanho que eu quero. Se a gente pegar aqui e reduzir, funciona perfeitamente. Se eu pegar aqui também e reduzir, funciona perfeitamente, turma. E você vê que a gente conseguiu chegar num design responsivo de forma bem simples e de forma muito funcional, bem legal. Bacana, turma, a gente conseguiu fazer bastante coisa aqui com o nosso CSS. A gente vai agora trabalhar em cima do nosso JavaScript. Na próxima aula a gente vai pegar o JavaScript e colocar para funcionar. Então, perfeito, maravilha, parabéns por você ter chegado até aqui. Novamente, se você teve alguma dúvida, Breno, eu não entendi 100%, faz parte da caminhada. Fechado? Isso é super normal. Imagina, se você começou agora, principalmente, não se cobre tanto. É normal, a gente não entender algumas coisas, a gente vai aprendendo com a repetição. Então, beleza, turma, maravilha. Quero deixar a senha dessa aula também, a palavra é nunca. Beleza? Nunca. Espero que você tenha curtido pra caramba esse conteúdo aqui. Eu preparei com muito carinho
todas essas propriedades CSS que deram aquele estilo tão bonito para nossa página, né? Espero que você tenha entendido. Eu sei que são muitas e é difícil entender tantas propriedades de uma vez. É normal se você tiver ficado com alguma dúvida sobre várias delas, faz parte. Algumas você deve ter aprendido bem. Background, color, font size, font family, são propriedades que foram bem tranquilas de entender, provavelmente para você. Agora tem outras que você deve ter ficado, nossa, essa aqui eu não entendi muito bem. E faz parte, tá, turma? Até entrando nesse detalhe, muita gente me pergunta, Brenão, você não tem uma formação, um curso, uma mentoria, algo que pudesse me ensinar tudo isso mais profundamente? E eu tenho, turma, eu tenho uma formação que se chama Front-End Pro. A ideia desse curso, dessa formação, é levar você do absoluto zero até o mercado de trabalho. Eu vou te dar todo o conhecimento necessário, mesmo que você nunca tenha pegado no mouse na vida, até o conhecimento completo sobre front-end. E lá eu explico com mais detalhes sobre essas coisas. Se você curtiu essa informação, que eu tenho sim uma formação de front-end, eu vou contar mais detalhes sobre isso mais pra frente, tá? Nas nossas próximas aulas. Vai acompanhando aqui que você vai entender direitinho como é que funciona. E antes da gente finalizar essa aula, eu queria pedir pra você ver se você tá me seguindo no Instagram, @BrenoCooper, dá uma olhadinha lá. E se você já é meu inscrito dentro do YouTube, tá? Você tá dentro da página da aula, mas você consegue acessar também o meu canal do YouTube e lá você vai encontrar esse vídeo aqui. E aí eu quero que você já deixe um comentário, deixe uma curtida, se inscreva no canal. Fechado? Espero que você tenha curtido e até amanhã.